E aí, pessoal, sejam bem-vindos para a live do Honório. Galera chegando aí, Brunão na área. Pastor Eli já está na área também. Vamos chegando, pessoal, porque hoje vai ser muito legal. Estou muito animado para essa live de hoje. Eu creio que vai ser um tempo abençoado. Eu já vou vou chamar o Pastor Hélio para a gente conversar. Deixa eu só anotar um recado importante aqui. Uau, a galera tá chegando com força aí. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a gente tem dado a possibilidade, se você tem sido edificado pelo material que a gente está divulgando, se você tem recebido coisas boas e quiser se envolver e ofertar nesse trabalho, você pode acessar ali no PicPay, tem aí o nosso endereço. Caso você queira fazer alguma oferta, fique à vontade. Obviamente não é obrigatório, né? A gente não cobra nada, nós anunciamos de graça a palavra de Deus. Dica de leitura da live de hoje, essa aqui. Esse é um grande amigo do pregador, do pastor, aquele que quer ser curado biblicamente. Ele precisa ter bons dicionários. E hoje eu quis trazer um que eu acho maravilhoso. É este dicionário, novo dicionário da Bíblia de J.D. Douglas. J.D. Douglas. Novo dicionário da Bíblia é maravilhoso. Esse aqui é da editora Vida Nova. É um dicionário maravilhoso, teológico. Ele não tem a mesma função do Vine, por exemplo. Esse aqui é mais completo, ele tem explicações e é muito maravilhoso mesmo. Então eu quero indicar para você com muita força esse novo dicionário da Bíblia. Bom, sem mais delongas, eu vou chamar aqui o pastor Hélio e a gente vai começar o nosso bate-papo, beleza? Eu sei que ele já está aqui na área, eu vou... Olá, meu querido! E aí, Marcos, como é que você está? Graças a Deus, seja muito bem-vindo, pastor. Obrigado. Deixa eu me ajeitar aqui. Bom, em primeiro lugar, eu quero dizer que é uma alegria, uma honra ter o senhor aqui. Aceitou de primeiro o convite, foi realmente maravilhoso para a gente. Muito obrigado, viu? Prazer é todo meu, Marcos. Estamos aí. A gente poder contribuir, estamos aí, sem problema nenhum. Bom, pastor, vamos lá. Eu reconheci já alguma galera já da Tijuca passando por aqui na live, mas eu acredito que tenha muita gente daqui da minha rede que não conhece o senhor. Eu queria que o senhor fizesse uma apresentação. Quem é Hélio Peixoto e onde é que o senhor está atuando? Como é que é isso tudo? Legal. Então aí, pessoal, vocês que estão aí assistindo a nossa live aí, né? Eu sou aqui do Rio de Janeiro e trabalho no Rio de Janeiro já há muitos anos, né? Trabalhei como médico também durante muito tempo, desde que eu me formei em medicina. E, paralelamente, durante esse período, né, eu comecei a trabalhar na igreja também, né? Servindo na igreja. Depois fui ordenado pastor, aí servi como pastor auxiliar durante muito tempo. E agora a gente está aí em full time aí no nosso ministério, né? Que Deus pediu, né? Me deu essa direção para que eu pudesse trabalhar, né? E nós estamos trabalhando. É isso aí, um ano após o ano, né? Deus é maravilhoso. Estou resumindo mais ou menos assim, né? Para o pessoal saber mais ou menos, né? Sim. Pastor Hélio, uma curiosidade antes de entrar no papo bom. Como é que um pastor médico fica numa época doida de quarentena dessa? Cara, olha só, a nossa fundamentação ela é muito maravilhosa, né? A fundamentação, se você for olhar do lado científico, né, os cuidados todos que estão sendo pedidos para serem feitos, eles são importantes. Sim. Mas também o que tranquiliza o nosso coração, e esse aqui é legal, é a certeza de uma herança que nós temos em Cristo Jesus, né? Amém. Você entender muito bem a tua jornada, você entender a tua chamada, no caso aqui nós somos pastores, de que há um propósito na nossa vida, né? Então,
Isso aí é que é maravilhoso, que a maior parte das pessoas, obviamente, que são médicas, não tem esse entendimento da vida, elas ficam restritas só à questão da ciência, né, cara? Você pode ser mais um na fila de pegar esse vírus e você vir a falecer, né? Mas a gente tem a revelação da verdade no nosso coração, né? Então, eu fico desse lado, sempre do lado da palavra, né, cara? Amém. E a ciência trabalha junto, não tem problema nenhum. Deus é o autor da ciência, né? Então, muito bom. É isso aí, a gente fica sempre do lado da verdade. A verdade, no final da história, é que vai prevalecer, não é verdade? Então a gente vai seguindo adiante aí. É verdade. Eu acho que às vezes é tanto barulho e às vezes a gente fica meio barata tonta, perdido, né? Mas Porque nessas também horas... tem muitas informações que ainda não são precisas, né, cara? Porque sempre tem algo novo dentro dessa área da ciência, ainda tem muito estudo, né? Você vê no passado, você não pode comer ovo porque o ovo faz mal. Aí você não pode comer determinada carne porque também aquela gordura vai te matar. Hoje, o pessoal já estudou, reestudou isso e viu que os conceitos estão sendo mudados de várias coisas. Agora você imagina pegar um vírus que é relativamente novo, ele não é um relativamente novo no cenário, porque ele já se encontrava no meio dos animais. Mas aí ele começou, então, a passar para o ser humano. E aí começa, então, a aparecer várias sintomatologias e coisas que o pessoal ainda está estudando. Cara. Então, não é uma coisa precisa, deixa o pessoal meio na mão, né? Então, é por isso que o pessoal diz isso, aí o outro diz aquilo, vamos tomar agora cloroquina, vamos tomar não sei das quantas e tal. É assim mesmo. Entendeu? Não, e aí, isso gera, viu, Marcos? Só um detalhe, isso aí gera um negócio que é ruim, que as pessoas ficam confusas demais, porque não há uma certeza absoluta. Então, às vezes eu assisto lá fora uns médicos fazendo um fórumzinho e eles mesmo ficam conversando, cara, esse procedimento aí que a Organização Mundial de Saúde preconizou para que se fizesse, não é perfeito para essa doença. Então, eles vão descobrindo à medida que as coisas vão acontecendo. Então, a impressão que eu tenho é que a Organização Mundial da Saúde, os cientistas, eles vão assim, bom, vamos agir de acordo com a história até a gente descobrir o que faz de verdade, né? Mais ou menos isso também, né? Essa é a impressão, né? É algo novo para ser tratado de uma maneira assim mundial, né? Uma pandemia. Então, não é uma coisa precisa, né? Então, é isso aí, o pessoal fica meio confuso. É um falando daqui, outro de lá e tal, e a gente... Por isso que a gente tem a certeza da herança que a gente tem, falou, Senhor, no início disso aí, quando tudo começou, a primeira coisa que eu falei, olha, eu falei para a igreja, e eu comecei a fazer uma série de mensagens sobre o sangue nos cobre. E aí, obviamente, a gente lembra lá de Êxodo capítulo 12, né, cara? Maravilha aquilo que Deus fez. O julgamento veio sobre o Egito, é o que acontece nesse mundo sem Deus, os julgamentos virão mesmo, não tenha dúvida, é só ler a Bíblia, é só ler o livro de Apocalipse. Mas o povo de Deus, Marcos, era completamente protegido e guardado. Se você meditar e ler com calma, você vai ver, cara. Estava lá guardado, protegido, e na última praga, o sangue do Cordeiro passa isso aí, cara. Isso aí está na nossa frente. Qualquer criança entende essa obra da cruz do Calvário nesse conteúdo de proteção, de cuidado, de ser marcado, né, cara? É o selo do Cordeiro. Nós temos esse selo em nós. Pertencemos a ele, sempre por causa de um propósito. Deus protegeu o seu povo porque tinha um propósito com ele. Né? Então, assim, é muito importante a gente passar isso para toda a igreja. Né? E você está debaixo de uma aliança, levantar a sua aliança, levantar o sangue que nos cobre e o propósito que Deus tem comigo e contigo. Isso é importante demais. Você levanta tudo isso e você entende. Nenhum vírus vai parar o plano de Deus, né? O plano de Deus na minha vida não está sendo surpreendido, não está sendo abalado. Eita, Deus não viu. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, né? Eu sempre defendo isso, pastor. A ideia não é ficar falando de ciência, nem de cloroquina, nem de nada disso, não, mas é um ponto importante e a sua opinião é muito relevante porque o senhor tem realmente os dois parâmetros, né? Eu sempre defendi que ciência, não tem sentido choque ciência e fé, porque elas estão sob paradigmas diferentes, né? Sim. A ciência,
É a certeza do que se vê. Isso. E a fé do que não se vê. Então, num momento como esse, onde a ciência está, segundo os seus pressupostos, que não são errados, não são equivocados, mas são baseados num paradigma, ela está lidando com algo inesperado. A fé não, a fé continua firmada nos mesmos princípios eternos. Né? Por isso que esse nosso conteúdo de fé, cara, é algo inabalável, porque é uma rocha que é Ele, né? É o Criador de tudo. Ele é a perfeita verdade, é o absoluto de tudo. O absoluto de tudo e a verdade é Ele. Ele é a palavra. O que a palavra tem a dizer, nada muda a palavra. Mas a ciência vai descobrindo coisas que depois ela vai mudando o seu próprio procedimento. Você vê que coisa tremenda, né, cara? Mas não tem problema nenhum. Você acredita na ciência? Eu acredito. Tratei e trabalhei 27 anos na minha profissão. Tratava meus pacientes numa boa, tudo legal, Deus sempre abençoou. Quando alguém me perguntava alguma coisa, eu tinha um coração aberto, eu ia lá, batia um papo com a pessoa, falava sobre isso. Então, o que é legal é que nós estamos do lado absoluto, né? Da certeza absoluta na verdade, que, cara, por si só, ela cuida de todos os ângulos da nossa vida. Ela é a nossa providência, a nossa saúde, nossa alegria, força, coragem, visão, é tudo que a gente tem, cara, discernimento. É luz, luz nas trevas. E a luz está lá escrito, né? Sempre prevalece. Né? Então, beleza, isso dá tranquilidade. Então, a igreja que tem esse entendimento, e obviamente nós estamos conversando, porque a gente tem base para isso, a gente, é a palavra de Deus. Quanto mais os pastores ensinam para a igreja quem eles são, a identidade que tem, a aliança, o propósito de Deus, mais a igreja vai se fundamentando em descanso e certeza no coração, que pode ficar tranquilo, que pode vir ameaça que for, o trabalho da igreja vai continuar e nós fazemos parte desse propósito. Né? Eu estava falando numa live com um amigo meu e sobre isso, né? E a gente estava conversando exatamente sobre isso. Essa é a nossa segurança, né? Eu não estou aqui por um acaso, eu não escorreguei e caí nesse mundo, nem você. Nós estamos vivendo um propósito que ele tem para nós, o plano que ele tem individualmente e coletivo como igreja. Né? Eu explico isso para a igreja também. Ó, você faz parte de um pacote aqui, de um plano. Nós somos um pedaço do corpo para realizar algo, né? Sobre a face da terra. E a gente sabe, pelo espírito e entendimento, que esses são os julgamentos que virão ao mundo. E outra coisa legal, e às vezes as pessoas não se atentam para isso, né? É que esses julgamentos, cara, eles são de caráter redentores, sabe? Redentivos, eles são. Porque Deus dá oportunidade às pessoas de serem sacudidas, balançadas, para abrirem um coração para a esperança verdadeira, que é Jesus. Você vai ver, depois desse corona, a explosão da igreja como vai ser grande. Como as igrejas vão ficar mais cheias de pessoas indo para a igreja. Eu preciso de Jesus, meu Deus do céu, você me ajuda e tal. E eu tenho falado para a igreja também, a galera toda. Gente, olha, uma oportunidade de se ministrar para o teu vizinho, mandar um zap para um amigo que está deprimido, falando sobre a verdade, sobre a esperança. Porque eles vão ver em você uma tranquilidade que eles gostariam de ter. Eles não entendem. Mas que tranquilidade é essa você estar no meio de uma situação como essa? A certeza interior de tudo que está escrito a respeito da minha vida, de tudo que Deus está fazendo. A gente não está alheio, nós não estamos cegos nesse mundo, né? Nós estamos completamente entendendo as coisas. Né? Então, esse é o grande detalhe da igreja para abençoar, né, as pessoas, mas são de caráter redentor. Cara. Ó, tem muita gente que está afastada da verdade e está voltando, Marcos. Está pensando, Sabe que duas coisas que o senhor tocou eu acho muito importantes. Primeiro, a importância de ter uma palavra de fé para um momento como esse, né? Mas, claro. Eu tenho conversado com alguns amigos, eu falo, essas igrejas que não, a gente não quer fazer críticas, mas essas igrejas que não têm um fundamento de fé, eles estão exatamente igual ao mundo nesse momento, eles não têm nada. Isso, está apavorado, né, cara? Olha só, nossa fundamentação de fé se resume em não ficar desesperado. A gente já tem a vida. Se a gente entende o propósito, está tudo certo, cara. Você entende? Então isso aí é legal. A igreja precisa ser fortalecida sempre nisso. Ó, você não está largado, você não está abandonado, você não está sozinho, não está tentando chegar em algum lugar. Isso não é a igreja. A igreja está muito bem focada na obra de Jesus, no entendimento de quem nós somos,
para servi-lo, porque nós somos o corpo dele sobre a face da terra. Amém. Amém. Agora eu tenho até feito algumas... Eu faço sempre uns programas de 5 minutinhos e boto lá para a galera prestar atenção. Eu estava reforçando sobre essa questão da real identidade que a gente tem, no contexto de uma realeza, porque nós somos filhos, né? Mas um contexto também de verdadeira. Né? E então estava falando, pessoal, que nós temos essa identidade chamada em Cristo Jesus, da qual é uma identidade única em 3 aspectos. Eu sou nova criatura, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou ministro da reconciliação. Meu Deus, se você parar para meditar nisso, cara, eu vou te falar. O que nós somos? Uma nova criatura, filhos do Deus Altíssimo por DNA, exatamente isso. E nós somos ministros de uma reconciliação. Então, você tem que... Isso é muito legal, a igreja do Senhor. Né? Eu não estou falando só a gente porque a gente é chamado ministerialmente, não. Essa identidade é para todo o corpo de Cristo. Todo nascido de novo, toda nova criatura. Claro. Então, toda a igreja começa a entender quem ela é, ela começa a ter descanso, ela começa a entender o propósito dela. Então, isso, cara, vai dando algo no coração de uma certeza inabalável, cara, que não tem esse vírus doido para chegar, vou acabar com a tua vida. Não pode, não é assim não, cara. Não pode passar no corpo de Cristo por cima assim, não. Não pode. É só isso. A gente fala com alegria, porque a gente sabe e a gente tem certeza sobre isso, né? Então tem que ensinar bastante, cara, a igreja. Ensinar. Eu acho que esse é o segredo, né? Glória a Deus. Pastor, vamos caminhar então. Eu anunciei aqui no Instagram sobre a sua graduação no Rema. O senhor foi lá para Tulsa. Como é que foi essa experiência? O senhor era me corrija se estiver errado, da Igreja de Nova Vida, né? Isso. E teve essa conexão com o Rema. Como é que surgiu isso? Há muitos anos atrás, eu fui para a Igreja de Nova Vida, eu era recém-casado, né? E lá fiquei durante um tempo na igreja, mas o que acontece que, num período da minha vida que eu estava bastante insatisfeito, sabe, Marco? Muito insatisfeito. Um dia, saindo de uma reunião, eu passei pela livraria da igreja e eu vi um livro. E aquele livro chamava-se Como Ser Dirigido pelo Espírito de Deus. Só que aquele olhar para o livro foi bem interessante, porque aquele livro me atraiu, sabe? Eu não sei te explicar isso. Não é uma coisa humana, mas é algo assim no meu espírito. Hoje eu entendo mais. Mas é algo que me atraiu muito no meu espírito. Então, meus olhos fixaram e aquele título gritou no meu coração. Se é que eu posso dizer dessa forma, né? Então, eu comprei o livro e comecei a ler o livro. Quando eu comecei a ler o livro, com meu coração aberto, obviamente, eu comecei a receber aquela verdade de uma maneira muito especial no meu coração. Então, naquele livro, só despertou em mim isso, essa é a tua grande necessidade. Então, eu peguei aquele livro, eu li 4 vezes, assim, direto. Só para poder... Não, só para cortar o bifinho, né, cara? Tem que cortar o bifinho. Não, você come muito rápido, aquilo fica bem entalado, né? Não? É pesado, é pesado. Né? Teu pai sempre falou para você, tua mãe, Marco, mastiga devagar. Mastiga. Não é não? Então eu mastiguei o livro e aquilo foi fazendo todo sentido, preenchendo o meu espírito. Passei para minha esposa, ela fez o mesmo. E eu vou te falar que a partir daquele livro a minha vida mudou de entendimento de muita coisa, né? Que eu não tinha, era um cara da igreja, amava Jesus, como todo mundo ama, mas nunca tinha sido despertado para algo que estava faltando, sabe? Algumas coisas perdidas, né? Não havia ainda uma ligação no meu entendimento a respeito da palavra, de muita coisa. Então esse livro, ele foi, para mim, assim, a abertura, né, de um grande tesouro. Por quê? Porque a partir desse livro eu comecei a comprar outros títulos do Brother Hagin, né, cara? Então eu comecei a ler. Quando eu vi, eu já tinha lido todos em português. Então aquilo foi começando a ganhar espaço no meu coração e arrumando as minhas gavetas, né, de dentro, né, de entendimento de várias coisas, né, da alma, do espírito, como é que funciona, pensamento, verdade, o que é uma verdadeira atitude de fé, o que a fé contribui na minha vida, os posicionamentos, fundamentação.
Então, o que acontece? Um dia desse, pegando um livro, eu vi lá atrás, na capa, né? Se você olhar, estava lá, né? Centro de Treinamento Rema. Só que na época, quando eu vi Centro de Treinamento Rema, eu falei, caramba, eu vou escrever para lá, porque era a única forma, era carta mesmo. Então, eu fiz uma carta, mandei para lá, demorou um tempão até voltar, né? E quando voltou, eles me mandaram uma revista deles, né? Sim, aquela revista, a Word né, of da Faith. fé, né? Word of Faith. Eles me mandaram uma, só que aí naquela revista veio mostrando todo o centro de treinamento da Rema de lá, né? Eu comecei a ler aquela revista, quando eu cheguei nessa página falando sobre treinamento, a escola bíblica e tal, aquilo explodiu no meu coração de alegria, sabe? Então, na hora, eu percebi, é para lá que eu tenho que ir. Então, aquilo ali se identificou com o meu espírito. Olha só que interessante. Só que nesse jogo todo, vamos dizer assim, nessa desenrolar, né, dessa jornada, eu tive ainda que esperar 9 anos para ir para lá. Uau! Porque as coisas não foram assim. No próximo ano, né, eu trabalhava full time no meu trabalho, a minha esposa também, aquele negócio todo. Então, foi assim, foram anos de bastante persistência e perseverança, né? E você acreditar que um dia você iria para lá, né? Então, às vezes, volta e meia, havia um banho de água fria, das impossibilidades naturais, de várias situações circunstanciais que te impediam e tal. Até que, vamos lá, chegou esse dia de eu ir do seminário de inverno deles lá, alguém pagou uma passagem para mim, já começou por aí. Olha só como é que são as coisas, né? Que coisa, aí, providência cara, mesmo. você gosta daquele seminário, você quer ir para lá? Eu falei, cara, eu queria e tal. Vem cá, então eu vou te pagar a passagem. É mesmo? Legal. Foi bacana. Já tinha a passagem para ir. A outra é que eu precisava tirar um passaporte para ir para lá. Só que tem um detalhe, né, cara? Eu nasci em Governador Valadares. Era uma cidade, Minas Gerais, famosíssima. Famosíssima, os americanos não queriam nem ver. Que inclusive já nasce falando inglês, lá parece que não fala português, né? O pessoal até brinca que é governador Valadólares, né? Exatamente. Aí agora que eu quero ver se Deus está nessa parada. Cara, fui lá, apliquei para o meu visto, e eu vou te falar, o cara olhou para mim, me entrevistou, aí falou, daqui uma semana você vem e pega. Pum, me deu o carimbo. Nem a minha família, cara, que mora em Belo Horizonte, os caras têm conhecimento com outras pessoas, até graduadas e tal, para conseguir visto. Eles não conseguiam visto de forma alguma. E Deus me concedeu, de eu poder ir lá. E aí tem várias situações que aconteceram e acabou Deus abrindo todas as portas, né? Quebrando todas as impossibilidades. Cara, eu me lembro muito dessa passagem de Isaías 45, quando está escrito tudo no pronome dele, ele mesmo assumindo, diz assim, vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar as portas de bronze, eu vou despedaçar as trancas de ferro e dar-te-ei os tesouros escondidos e tal. Então, você vê que quando Deus ele tem um momento dele, né, chegou o tempo e a oportunidade vem, você só tem que reconhecer a sensibilidade. Então, essa porta se abriu, eu acabei indo para lá, né? Passei lá 2 anos e foram maravilhosos na minha vida, foram os melhores anos da minha vida, cara, porque eu trabalhava muito, sabe, Marco? A minha esposa também, e lá a gente não podia trabalhar, então a gente tinha que viver mesmo só na escola. Cara, foram os melhores anos da minha vida. E aí, conheci, porque a minha turma era grande, né? Naquela época, a minha turma, acho que eram 1.200 alunos, só de primeiro ano. Uau! 1.200. Meu Deus! Aí eles dividiam em 4 turmas de 300, para poder fazer o rodízio com os professores, né? Meu Deus! E aí a gente tinha um grupo de internacionais na minha turma, que eram uns 150, um pouquinho mais do que isso, de tudo quanto é lugar do mundo. E aí um dia, a gente de vez em quando tinha uns jantares lá, né, que eram promovidos para os internacionais, porque eles tinham muito respeito com a gente. Porque eles sabiam que a gente saía do nosso país, largava o trabalho e tinha que ficar por lá, então eles respeitavam a gente muito, sabe? Então, quando no meu ano que eu fui para lá, eu fui eleito, junto com a minha esposa, o chefe dos internacionais. Então a gente estava sempre com o pessoal joia lá, né? O pastor Tony Cook era o nosso dean da escola naquela época. Olha, sim. Joguei tênis com ele, foi muito legal, gente. Que legal. Fera no tênis, não joga tênis com ele não, que ele vai te matar. Não precisa nem pegar raquete, não dá nem perigo. Bom, então, graças a Deus, você não vai precisar jogar tênis com ele.
E o pastor Morne Blackwelder também tocava lá, teclado naquela época e tal. Isso, Bom, isso. mas um fato legal, que eu acho que isso é importante, conversando com os internacionais, se você pegava um depoimento pessoal deles, você olhava claramente que ninguém chegou lá assim, Unidunité, vou escolher essa escola porque eu gostei de você. Não. Sim. Impressionante, cada um deles dando um testemunho de como chegaram lá. Mover do espírito mesmo, né? Extremamente parecido com o meu. Algo no espírito. Algo assim, eu tive a oportunidade de ir para a Rema da África do Sul, não fui, o pessoal me convidou, né? O meu concunhado já estava lá fazendo, você tem que vir para cá, mas aqui é mais barato, aquilo outro e tal, você fica na minha casa, você não vai gastar nada. Eu falei, cara, tem alguma coisa que mostra para mim, no meu espírito, que a minha escola é lá nos Estados Unidos. Então aí, Pastor Hélio, comecei... só um minutinho, eu preciso interromper, a gente vai continuar daí, é porque Mama Jen está aqui, mandando um oi para o senhor. Manda um abraço para Mama Jen, muito obrigado pela sua presença, todo o pessoal que está aí, muito obrigado, viu? Legal. Te amo, minha querida, saudade. Continua, pastor, desculpa. Então, legal. Aí a gente via que os internacionais tinham uma história bem semelhante, cara. Ninguém chegou lá. Impressionante, cara. Vou te contar uma de um internacional que você vai gostar dessa. Sim. Ele era colombiano. Inclusive, hoje eu sou muito amigo da irmã dele, junto com o maridão, ok? Legal. Agora ouve essa. Bacana. Esse colombiano, ele foi para lá, para a América, para fazer a Rema, porque ele foi batizado no Espírito Santo, recebeu Jesus e ele ficou assim, in fire para Deus, né? Meu Deus, uau! E tal. E um dia ele foi para os Estados Unidos, para a casa de um amigo, lá na Flórida. Então, cara, ele começou a contar para eles as experiências que ele tinha, que ele estava sempre orando em línguas, e volta e meia ele ficava falando rema, 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 rema. Os amigos dele falaram, você está falando o quê? Você está orando em línguas toda hora falando rema, rema, rema. Ele mostrou uma revista para eles, escuta essa. Mostrou essa revista para eles. Quando eles olharam a revista, ele falou, é aqui ó, que a gente tem que ir. Nunca leram um livro. E foram para lá e sabiam no espírito que lá era o lugar que tinha que ir. Então, para resumir isso que eu estou te falando, eu acho que eu estou falando demais. Não, está ótimo. Ninguém vai para aquela escola assim do nada, cara. Aleluia. Pelo menos assim, a maior parte dos internacionais que estavam lá tinha uma história bem semelhante à minha, muito bacana, cara. Muito legal, de que é assim, altamente dirigido por Deus, guiado para aquilo, algo do coração. Não é algo assim, tá bom, então eu vou fazer uma escola aí. Não. Não. Isso aí faz toda a diferença. Amém. Entendeu? Aí foi para o Rema 2 anos, volta já no ministério. Eu já estava no ministério antes de ir, né? Eu já era pastor já antes. E aí o Espírito Santo colocou no meu coração, olha, você vai voltar para a sua antiga igreja, vai continuar auxiliando lá o líder da igreja. E eu continuei auxiliando o líder da igreja, mais 3 anos. E depois de 3 anos, Deus me deu o carimbo verde, porque eu tive o desejo de ter uma igreja, ser um pastor, essa é a minha paixão. Sempre foi essa. Sim. Então, igual Moisés, né, lá no finalzinho e tal, a gente começa a ser do ministério. Então, legal. Aí Deus me deu o sinal verde. Eu comecei o trabalho 3 anos depois que eu voltei da Rema. E aí, segui mais alguns anos, né? Talvez uns 4 anos. Já era a Academia da Fé ou ainda era dentro da denominação? Dentro da denominação que eu estava. Sim. Mas aí Deus começou a falar ao meu coração que eu queria que eu virasse à direita, que ele tinha uma programação para mim diferente. Então comecei a buscar, né? Até isso aí maturar, dar aquela saturada no coração e você ter uma visão completa, né? É muito legal que a gente está conversando aí, eu acredito que tem muitos ministros aí ouvindo que a gente está conversando. Isso. É legal a gente entender uma coisa muito boa, que é o seguinte, eu costumo dar esse exemplo. Quando Deus começa a te dar uma nova direção, ele te dá como se fosse um pedaço de um quebra-cabeça, uma peça. Quando você pega só uma peça, você tem dificuldade de enxergar o que seria aquilo. Mas ele vai te dando outras peças que vão se juntando. E aos pouquinhos, você começa a identificar alguma coisa. Não, isso aqui é um céu.
Ah, legal, eu pensei que não, é o céu, mas ainda não tem uma visão completa. Aí, aos pouquinhos, ele vai te dando, daqui a pouco você tem um grupo de peças que já está te mostrando o que você precisa fazer, o que você precisa enxergar. Então, isso foi legal para mim, porque eu já tinha aprendido esse segmento de ser um cara meio lento, né, nesse conteúdo, até ter essa definição, né, direitinho, para eu tomar a decisão. Eu sabia que eu precisava sair da denominação, mas eu precisava de mais peças para que eu reconhecesse o que Deus queria comigo. Tá certo? Então, no momento que eu tive essa certeza, né, levou algum tempo, obviamente, isso não é de um dia para a noite, tudo na vida tem essa questão da maturação e você deixar que Deus põe a mesa para você. Então, legal. Aí eu fui falar com a minha liderança, obviamente difícil para a liderança entender, né, porque eu era muito atuante na minha denominação, né, junto com os outros pastores lá e tal. Mas foi legal, eles me reconheciam em mim, uma pessoa que, não, Aline, a gente confia em você, mas a gente só fica triste de você ter que sair e tal. Então, aí, quando foi, eu acho que 2009, agora ano passado fizemos 10 anos de Academia da Fé. Então eu saí para começar a Academia da Fé, li uma carta para a igreja, né? Falei, gente, vocês ficam à vontade. Se vocês desejarem sair e ficarem na nova vida, mas olha, eu quero te falar o que Deus colocou no meu coração. Aí eu não queria falar além, nem queria falar menos, então eu escrevi e falei, olha, o meu conteúdo é esse, está nessa carta, que eu publicamente passo para toda a igreja e para vocês, e a partir de hoje eu estou seguindo a direção que Deus está me dando. Então, estamos aí com a Academia da Fé, esses 10 anos, né? E vamos seguindo adiante. Caramba! O nome da igreja veio da inspiração da minha esposa. Ah, é? Conta, eu Academia adoro. da Fé. Poxa, legal, Deus, gostei desse nome, é isso aí. Pastor Hélio, que coisa fascinante. Primeiro, esse ponto... o primeiro livro do irmão Rei que o senhor leu foi o Como Ser Dirigido, e acabou que esse conteúdo se tornou a marca da sua vida, né? Isso. Na direção do Espírito vai para... Mas, por outro lado, a maturidade de equilibrar as coisas e não sair tomando atitudes doidas, né? É isso aí. Que é uma coisa que é difícil para as pessoas entenderem, que você... a visão... Isso que você falou, às vezes ela é um deslumbre, ela não é a visão ainda, ela é um deslumbre, e o cara já acha que é tudo, mas calma aí, tem um tempo aí. Com raras exceções, né? É uma visão aberta que você tem, e Deus chega para você e te dá todo um descritivo de tudo. Né? De um modo geral, Deus lida comigo e contigo dessa forma. Né? São pequenos vislumbres, como se fosse bolhas borbulhando, e você aos pouquinhos vai digerindo aquilo, vai pensando, porque esse é o segredo para mim, né, de você ser bem sucedido, porque se você pega esse ímpeto, que é esse, não, eu tenho que fazer, eu vou fazer, eu vou pensar, eu vou fazer dessa forma, aquilo outro, a gente tem que aprender a baixar essa bola, cara, e botar isso tudo aí em banho-maria, né, até você separar o que é seu, o que é de Deus, porque... Eu não vou me meter a fazer algo que depois eu não tenho o aval dele e a mão dele comigo. Fala aí para mim, estou fora. Agora, uma vez que eu tenho a direção de Deus para fazer algo, meu irmão, se o que eu ver é enfrentar a frente, eu só falo assim, Senhor, aí você me mandou para cá, é contigo, essa rapaziada aí tá querendo impedir o teu trabalho. Você entende? Você tem certeza no teu coração. É muito legal você caminhar debaixo de uma certeza absoluta que Deus te falou. Faça isso e faça aquilo outro. Então, às vezes, a gente, como ministro, a gente treina a galera, né? Você lida com liderança também, você treina a galera aí, eu também faço o mesmo. Eu falo, cara, a pior coisa que pode ser feita na tua vida ministerial é você se entregar em paciência. É você sair fazendo e depois pensar nas consequências. Não dá, cara, não dá. Você vai se dar mal, porque Deus não trabalha dessa forma. Deus é um Deus de paciência, Ele quer revelar as coisas para você e isso Ele faz de maneira gradativa. Muito bom. Você sabe que surgem chavões no meio evangélico, né?
E uma das que eu ando, de vez em quando eu gosto de combater, é a coisa de Jesus, Deus tem pressa, né? Eu fico pensando assim, o onisciente e o que muda os tempos e estações, ele não pode estar apressado. Com certeza. Entender isso não é fácil, né? Não é fácil, porque você tem que ter um autocontrole, né, cara? E você entender que não é na força do seu braço. E o que eu venho aprendendo é que quando a gente faz no momento certo, na hora certa, toda a força vem do céu. Amém. E as portas se abrem. E se houver barreiras, elas serão quebradas por Deus, não por mim. É impressionante. E tudo se estabelece. Então a gente tem que aprender esse sistema da gente não fazer a nossa vida e deixar que Deus faça a nossa vida. Porque já está tudo preparado. Marcos, teus dias de hoje, teus dias de amanhã, até o final, quando teus cabelos ficam tudo branco, já está tudo pronto. A gente só segue todo dia aquela sensibilidade de andar no que já está pronto, cara. Já está pronto, tudo está pronto. Então, que ideia é essa que eu tenho de poder fazer o que eu acho, o que eu penso, o meu caminho? Deus não está nessa maneira de andar, né? Hoje, uma das coisas que a gente mais bate na igreja, e isso durante muitos anos foi implementado na igreja, é que o cara fala assim, ó como ele fala, estou cheio de ideias aqui, bolei um plano, Senhor, ó, legal, olha, eu vou fazer isso e vem me abençoando. Isso. Não, você chama Deus para te abençoar? Não. Eu ando com ele e nesse combo já sou abençoado. Eu não preciso nem pedir a Deus para me abençoar. Basta apenas você seguir a ordem dele e debaixo da ordem dele já tem poder suficiente para provisionar, te sustentar, abrir caminho. Ainda vou pedir a Deus para me abençoar? Não. A ordem dele já é bênção, cara. Isso. Entendeu? Muito bom. Pastor, isso é muito sério. Eu tenho batido muito nessa tecla, né? As pessoas entenderem, por exemplo, a antiga canção dizia, fé move a mão de Deus. Mas eu tenho batido muito o seguinte, a fé não move Deus, move a mim, né? Me coloca aonde Deus sempre quis, né? Porque eu acho que a gente, num afã de não cair numa soberania né? Que é exagerada, a gente baniu também a soberania de Deus. E esse ponto é importante. Essa paciência, ela não é falta de fé. Pelo contrário, é a fé funcionando, é o completo descanso, né? Agora, deixa eu te dizer algo que é legal. Porque isso aqui, depois de muito tempo, eu peguei algo. E você comentou algo bom. Quer ver? Ó? O pessoal está assistindo aí, presta atenção. O nosso exercício de fé só funciona aonde já está revelado a vontade de Deus para o momento da nossa vida. Isso, exatamente. Você entende? Então, quando Deus falou para mim, então agora você vai fazer isso, ele me sustentou de todos os lados. Eu, quando comecei a igreja, eu comecei com 20 pessoas. E desde o primeiro dia que eu fiz o primeiro cheque do aluguel, nunca deixei de pagar. Por quê? Aleluia. Porque Deus está nisso, porque eu estou debaixo da vontade dele, ele me direcionou. Então ninguém pode dizer assim, pastor, eu fiz por fé. Cara, o que você está querendo dizer como é que você fez por fé? Porque você pode estar fazendo por fé a sua vontade. Mas quando você se posiciona na ordem de Deus e na direção dele, isso é um exercício de fé genuíno, verdadeiro, onde você verá a manifestação do poder de Deus. Aleluia. Você entendeu esse negócio? Tem que separar um pouquinho. Não, eu vou fazer, é por fé mesmo, está comigo mesmo e tal, eu vou lá e chuto a porta no nome de Jesus. Não faça isso, cara. Porque se você não está debaixo de uma ordem de Deus, não vai funcionar. Isso não é fé, isso é estupidez. Muito bom. A velha frase do irmão Reagan, né? Fé começa onde a vontade de Deus é conhecida. Se eu não entendi a vontade de Deus, não tem fé. Cara, é o básico. Se ele me quer aqui no Rio de Janeiro, é porque aqui é o meu lugar, Marco. Não, mas agora eu vou lá para não sei aonde, eu vou para não sei o quê, eu vou fazer isso. Cara, não vou fazer nada disso. Porque aonde eu tô, tá a mão dele sobre a minha vida. Agora tu imagina eu sair da mão dele. Então na mão dele é a provisão, saúde, alegria, prazer, tudo acontece. Aí eu saio da mão dele, não funciona. Moisés já tinha falado isso, Senhor, se você não for com a gente, eu também não vou. Eu já tinha aprendido. Não vou pra lugar nenhum. O que está faltando, o que eu vejo, é isso que é importante você treinar aí. E vocês são uma igreja muito grande.
Muita gente. E a gente aqui também trabalha. Eu tenho uma escola, também faço treinamento ministerial e tal. É ensinar a galera a como andar com Deus. Não é como ela pensa, é como ele quer, como ele decide, onde a vontade dele prevalece. Então você se entrega, você fica debaixo da ordem dele, então tudo acontece na tua vida. Aí você evita ficar estafado, você evita ficar estressado, ficar doente, perder a tua saúde, porque você está fazendo na marra aquilo que você quer, que Deus não te chamou para fazer, e depois a gente fica, poxa, Jesus, você me deixou na mão. É isso. Na prática, o que acontece? Vai conversar com a galera. Os caras estão quebrados. Cara, você não precisava estar quebrado desse jeito, por quê? Não, mas eu não estou aguentando. Você não está aguentando, Deus nunca me pediu algo que eu não aguente. Ele sabe, você entende? Isso é importante ministerialmente, né? A gente falar de completar uma carreira, é a gente aprender a desenvolver tudo isso na nossa vida. Entendeu? Para no final, Marco, a gente dizer assim, ó, gente, isso aí não tem nada a ver comigo. Eu só obedeci a Deus, ele fez tudo isso para a honra e glória dele. Acabou, é a glória dele, acabou. Nós estamos vivos por causa da glória dele. Você tem revelação e entendimento por causa da ação do Espírito. E aí? Eu também. Cada um de nós. Então, isso é um segredo importantíssimo. Obviamente, quando a gente é novo, muito novo, a gente tende a ser muito rápido pelo próprio metabolismo, pela maneira de pensar da cabeça, mas tem que dar essa freada, cara. Tem que frear. Tem que aprender a frear, a se entregar ao sistema do reino de Deus. Amém. Isso é legal, hein? Olha só, o sistema do reino de Deus, pessoal, presta atenção aí que eu vou te falar. É assim, ó, é um processo. Ó, é uma semente que é lançada à terra. Não é só a semente, não é só a terra, e isso é um processo. Então, isso não é um instantâneo, isso não é automático. Isso é um processo que a gente tem que aprender a lidar. Semente com a terra, que é o nosso coração. Aí vai enraizando, vai crescendo até frutificar. Deus está ensinando para a gente. É um processo básico. Mas esse básico se perde na mão de muita gente. Muito. Eu tenho contato com vários outros pastores, que a gente trabalha numa rede ministerial de relacionamento aí. A gente sai no Brasil, né, para fazer algumas conferências, né, para a gente ajudar. E a gente vê chamadas genuínas, pessoas que são de Deus, amam a Deus, mas não aprenderam o básico que nós estamos conversando aqui nessa live. Esse é o básico. Não tem nada a ver, Marco, com a tua inteligência, tua capacidade, não tem a ver com a minha, nem capacidade pessoal, nem mesmo habilidades e talentos naturais. Tem a ver com reconhecer a voz, a direção dele e simplesmente executar e obedecer o que ele te pede. Só isso. Amém. Essa é a matemática do reino de Deus, simples a beça. E quem não tiver paciência para esperar muitas coisas que Deus produzirá na tua vida, não vai ver a concretização daquilo que Deus tem. Então, beleza? Nós vamos correr? É uma maratona, meu irmão. Tem que se preparar devagar para terminar muito bem. Obrigado. É isso aí. Amém. Você sabe que uma coisa que eu tenho dito muito nessas lives, tem tido uma nota muito forte, é esse desafio de entender o sucesso no reino, né? O sucesso no reino ele tem a ver com obediência e não com os conceitos humanos de sucesso. Mas surgiu até uma, assim, por favor, pessoal, por favor, entenda, a teologia coach, né? Não tem nada contra a profissão do coach, mas quando mistura isso, eu acho um perigo, porque esse afã de ganhar essa vida está entrando no público, né? De ganhar esse mundo, de conquistar. Esse mundo não é um mundo de pecadores, mas um mundo, os números, as realizações pessoais e tal. Porque a nossa jornada ministerial, o pessoal que está aí prestando atenção, ouça o que eu vou te falar, não é uma jornada de métodos. É uma jornada experimental, de experiência com Deus diária. Só isso. É só isso. Se você acha que você precisa ser intelectualizado para ser um bom pastor, você está errado. Você precisa ser cheio do Espírito. Muito bom, muito bom. E quem é cheio do Espírito não tem como não ser cheio da palavra. Os dois
trabalham juntos. Então, se você está cheio da palavra, eu vou te falar que você está cheio do Espírito. Os discípulos, cara, olha para eles, cara. É isso o segredo. Ah, legal, pastor, eu quero usar meu cérebro e ler uma literatura, como você indicou aí. Show de bola. Mas não ponha nisso Isso, o claro seu que não. ponto primordial de que por ali é que você será um bom ministro ou estará preparado para. Não. A tua preparação é uma experiência com Deus, de viver com Ele todo dia. Aí Aleluia. você estará preparado. Beleza, aí você vai entender quando surgir situações onde o livro não vai te dar resposta. Sim. O autor nem te conhece, mas você vai precisar ter discernimento para entender que decisão você vai tomar, como é que você vai abordar a situação. E tudo vem daqui de dentro, que você reconhece de dentro, é uma ação do Espírito na sua vida. Em alta, para te dizer, beleza, fica tranquilo, não faz. Eu lembro sempre que o brother Reagan falava algo muito legal, cara, isso é bom. E eu pego isso, que de um modo geral isso acontece com a gente. Nós somos mais guiados por aquilo que não devemos fazer do que aquilo que devemos. Porque o que devemos já está escrachado. Eu preciso te convencer que você precisa perdoar alguém, Marco? Não. Pô, é básico, né? Mas aí o que acontece? A maior parte das vezes a gente percebe assim, não é isso. Não é por aqui. Então, beleza, já é uma direção. Muito e é isso bom. que acontece todo dia, entende? É um nível de sabedoria que você não ganhará lendo livros. Não me entendam mal, hein, pessoal? Não joga pedra em mim, não, tá? Sim, não, é muito importante isso. Não é um grau de sabedoria lendo livros, mas é um grau de sabedoria por causa de uma comunhão e uma experiência com Deus vivo. Pronto. Aí, agora você pode colocar todos os outros acréscimos, porque a sua base é essa, para você começar um ministério e terminar bem ele. Começar um ministério e saber no momento certo, passar o bastão aí. Galera, pega isso aí, manda ver que eu vou sair de moto com a minha gatinha, minha esposa, e não quero nem saber, se virem. Tá certo? Então é isso que o pessoal tem que entender, cara. Entende? Muito bom. Mas essa é a maneira da gente viver ministerialmente. Aí a gente vai entender que é fácil, né, cara? Todo dia você tá ali, pô, Jesus, você é bom demais e tal. Faz o meu dia hoje aí, vai, me dá inspiração. Caramba, não é que ele te dá? Mano? Aí você vai pregar um assunto, ele te dá revelação. Dá tudo, cara, entendeu? Porque vem de dentro, é dessa forma, né? Aí a eficiência do ministério está nisso. No preparo interior. Eu tô lendo um livro, mas é interessante porque é do Martin Lloyd Jones, que era capelão de Westminster, né? Cara mega catedrático. Mas ele fala exatamente isso, pastor. Ele fala assim, olha, um pregador jamais pode dar uma palestra. E todo culto tem que ter a sensação de que o inesperado pode acontecer. Nenhum pregador pode jamais subir no púlpito achando que tem controle do que está acontecendo. Senão ele deixou de ser pregador, né? Então, a gente tem que aprender a isso, a estar disponível para o Espírito e perder essa ilusão de controle, né? Isso é uma ilusão que não existe em lugar nenhum da vida. Né? Aí o coronavírus para provar que a gente está controlando nada, quantos planos a gente tinha e tal. Exatamente, sacudindo tudo, né, não? É porque o homem gosta, cara, dessa sensação de segurança dele, de ter o poder, de ter o conhecimento, de ter o controle, como você falou. Mas com o Espírito Santo, por mais que a gente seja organizado, e a gente faz as coisas organizadas, a gente tem que ter aquela abertura de perceber, é isso? Não é. Pode ver, isso aí é um testemunho para todo mundo. Ah, pastor, já tem uma mensagem preparada, legal. Aí você vai pregar aquela mensagem, aí você, caramba, ela foi sem força, né, meio xoxa e tal. Por quê? Porque eu estava preparado com ela. Mas, de repente, não era a mensagem para aquele momento. Né? De repente, era mais para frente e tal. Então, você andar diariamente nessa sensibilidade de você saber o que você está falando hoje, amanhã, porque aí a força do Espírito está com ele. Né? Você viu uma passagem legal de Atos, capítulo 14, né? Lá Paulo em Listra com Barnabé lá, né? E é bem interessante essa passagem, né? Porque está escrito assim, que Paulo falou de tal maneira
que veio a crer grande multidão de pessoas. Cara, que é isso, rapaz? Como é que vinha falar de tal maneira? A eloquência dele, não, porque ele já tinha botado isso para fora. Um Coríntios estava mostrando que ele... Não, esse negócio Mostra que ele não era eloquente, exatamente. Não, então ele falou, olha, esse negócio aí está fora. Era a força do Espírito, cara. Isso. É a força do Espírito que convence as pessoas. Eu não convenço ninguém, nem você. A Isso. gente não convence. Ah, mas que mensagem. E aí, como é que foi a mensagem? Cara, foi profunda. E aí, você entendeu alguma coisa? Não entendi nada, mas foi profunda. Falei, o que adianta? Não, então o cara sai da igreja. Puxa, chorei a beça. Que mensagem. E aí, pegou alguma coisa? Não, cara, só sei que eu chorei. Falei, não adiantou. Aí foi pro emocional, não funciona. Foi pro intelectual, não funciona. E deixou de falar a simplicidade da verdade na força do Espírito. Pronto. Isso. É isso. E esse é uma de novo o tema, né, dos jovens. Eu, apesar dessa carinha jovem, tô um bom tempo já é uma tentação impressionar, né? A gente é muito tentado no início a impressionar e parece que a gente quer impressionar até Deus, né? Isso é um desafio quando a gente aprende a entender simplesmente o vaso. É só o vaso mesmo, né? A gente fica naquele negócio de cantar aquela música, né? Esse cara sou eu. Não é não? É verdade. Exatamente. Esse cara sou eu, cara. Que ele é ele, cara. Mas isso também vai. Isso Deus vai trabalhando, né? Lembra aquele bate-papo de Jesus com Pedro? Ó, Pedro, enquanto você é novo, você faz o que você quer. Mas olha, você vai ficar velhinho, é tranquilo, você vai fazer o que eu quero. Também tem isso. A gente não pode também hoje exigir de um garoto ou de uma turma nova. E eu estou aqui na casa de uma rapaziada tudo nova, que são meus amigos aqui, tudo da igreja. O pastor Rafael está aqui comigo, com a esposa dele. Manda um abraço para ele. Estou aqui com um abraço a todo mundo contigo, aí. a esposa dele. Vem comer aqui uma comida muito ruim, sabe? Um bacalhau da melhor qualidade. Eu vou te falar que não é ruim esse negócio, né? Jesus Cristo. Então, o que acontece? A gente só tem que segurar os foguetes, viu, Marco? Você entende, não? Segura o rojão. Os garotos que você tem. O cara quer detonar, você... Calma, cara. Calma. 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 Até ele entender que ele tem que queimar esse combustível. É uma jornada longa, né, Marco? Isso, é verdade. Cara. A gente não é balão japonês, não, cara. Aqui no Rio de Janeiro era balão japonês, lembra? Os pequenininhos assim, lindo, subindo, mas não dá. Já estava descendo. Não dá, cara. Então tem que ensinar eles. Aí você vai falar assim, pô, pastor, mas tem gente que não ouve conselhos, ficam chateados contigo, tipo, não, ele está abafando o meu ministério. Isso é bobagem. Se o cara não se quebrantar, deixar de ser orgulhoso, ele não vai chegar lá. Não adianta. Eu sei bem. Eu sei bem a fase dos 30 e poucos anos, dos 40 e poucos anos, também não vou falar mais, porque eu também só vou... Tá bom. Tá bom, né? A gente vai aprendendo, cara, coisa. Então, já que tem um pouquinho só de experiência, legal, tem um pouquinho mesmo. A gente vai passando isso para os outros. Agora, eu tenho chegado até aqui, Deus tem abençoado aquilo que eu tenho feito para Ele, porque eu não estou fazendo nada para mim, para Ele, então beleza. Então, o que Ele está me pedindo para fazer, na inspiração, vamos lá, vamos seguindo. Amém, muito bom. Pastor, uma coisa que eu queria entrar, mas o senhor, acaba que essa experiência que o senhor está falando já toca muito isso, mas é um toque importante, que eu faço parte de uma denominação, né, que tem crescido bastante, que é o Verbo da Vida, mas que começou muito semelhante no sentido de que um caminhoneiro nos Estados Unidos ouviu uma palavra, vá para o Rema. Foi para o Rema, quando estava lá, ouviu uma palavra, vá para o Brasil. Aliás, antes de ir para o Rema, ele já ouviu, vá para o Brasil. Ele vá para o Rema e depois vá para o Brasil. Veio para cá, na fé, nos mesmos princípios, especialmente de ser dirigido, onde existe uma denominação. O senhor também saiu de uma denominação muito grande no país e começou um trabalho pioneiro. Mas, ouvindo o senhor falar, é impressionante como não parece assustador, porque está seguindo a direção do Espírito, né? Isso. Não, olha só, sempre tudo é desafiante, cara, mas é assim, você sabe o que é você passar um desafio quando você sabe
que tem alguém por trás de você e que te direcionou, isso me gera tranquilidade. Você entende? A tranquilidade é necessária para saber assim, bom, então Deus vai suportar aquilo que ele me pediu. Você olha a Bíblia, você vai ver que toda a recomendação que Deus deu a Moisés e fez Moisés segundo tudo o Senhor havia ordenado. E fez Moisés segundo... Então, esse é o princípio, né? Então, se você vai começar um trabalho novo, que Deus te direcionou, você só vai debaixo dessa fundamentação. A fundamentação que Deus te direcionou. E você tem que acreditar e tomar posse de que haverá uma provisão, aquilo outro, e você então vai ver os milagres, né, cara? Cada vez mais você vai vendo os milagres e Deus se manifestando, aquilo vai virando, fazendo parte dentro de você num caráter de entendimento sobre Deus, de que ele não vai te deixar na mão uma vez que ele te direcionou, né? De repente eu estou botando de uma maneira bem simples, mas é óbvio que tem os desafios de situações pioneiras, de situações que são novas, né? De você começar algo, né? Então aquilo é novo para você, mas você não está fazendo isso da cabeça, não está fazendo porque você quer muito, não, porque eu vou fazer e tal, a gente já conversou sobre isso aí. Mas então, tem isso, né? Eu também comecei a ficar no meu coração insatisfeito, e eu comecei a orar em cima da insatisfação que eu tinha. Aí eu falei, poxa, mas eu sou um pastor, trabalho aqui na igreja, legal, tá tudo jóia, faço o que eu gosto, mas estava insatisfeito. Então, da insatisfação, eu comecei a receber essas pequenas peças do quebra-cabeça. Eu comecei a perceber que eu precisava sair da denominação. Então, isso foi depois de um tempo. Então, eram coisas novas para mim. Então, eu fui deixando que Deus construísse para mim tudo isso, para que, então, eu começasse o meu trabalho, né? Na Academia da Fé, ou quando eu fui começar a primeira igreja da Nova Vida, né, da denominação da qual eu pertenci, com 20 pessoas, da mesma forma, eu tinha certeza. Passei 3 anos só falando, Senhor, e aí? Chegou a hora, ele, carimbo vermelho. Falei, ok. Vermelho. Só que um dia ele deu um verde, cara. E as coisas se conectaram muito rápidas, sabe? Sobre o local onde eu estou até hoje, né, que é a sede do nosso ministério, né, das igrejas, né? Nós somos 5 igrejas. E aí, cara, é assim que funciona, né? Eu não sei, essa questão do livro, cara, de eu ter aprendido algo no meu coração e entender como Deus, o processo dele de trabalhar, que você aprende, não tenha dúvida. Aquilo me deu muito conforto, sabe, segurança para eu fazer. Então eu sempre fui assim. Eu não sei o que será depois, mas no momento eu tenho essa certeza e a segurança que é isso. Pronto. Legal. O amanhã virá. Aí ele vai me dizer alguma coisa mais à frente e tal. É importante isso. Não, pastor, mas eu já tenho uma visão. Eu tenho um sonho que Deus me deu. Legal, pega isso. Bota lá dentro e deixa Deus ir construindo à medida que hoje você vai respondendo a ele aqui, vai respondendo ele aqui, vai respondendo ele aqui. Quando você vê, tudo aquilo que você tinha como sonho está sendo concretizado ou está sendo realizado, chegou o momento. Entendeu? É dessa forma. Tem uma frase que a gente diz muito aqui no ministério, que é o grande desafio é aprender a não atrapalhar Deus, né? Muito bom, hein? Também é boa. Porque a gente... acho que hoje o que sai muito forte é isso, né? Esse afã de querer fazer o certo, mas é no secreto, né? O pastor que abandona o secreto, o tempo de oração, o tempo de... Eu tenho um pouco de cuidado quando falo de tempo de oração, porque às vezes o pessoal pode pegar uma visão religiosa disso, de quantas horas e tal. Mas também ele não vai a lugar nenhum se ele não aprender a calar a mente, a calar até a boca e só ouvir o Senhor, né? Não tenha dúvida. Isso aí você está falando aquilo que os apóstolos disseram. Cara, olha só, tudo cresce, número de discípulos, as coisas todas. E essa é uma questão super legal que você está falando, e a gente pode conversar só um pouquinho, que é o seguinte. Está escrito lá, nós nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Isso. Então, se você tem um ministério a ser cumprido, a força está aqui. Essa é a tua base. Não tenha dúvida. Aí eu já vi outros, e isso acontece muito no ministério, que as coisas crescem. Então agora você vira construtor de igreja, você agora virou administrador e não permite que ninguém
administre para você e aquilo outro. Pô, você começa agora a ter várias coisas que você não tem condição de lidar com elas em sustentar. Então, assim, você começa a se desviar de uma chamada sua específica. Você precisa começar bem e crescer, na verdade, para quando você tiver 70, 80 anos, ninguém te chamar de velho e falar assim, não vou te convidar, porque aquele velhinho ficou lá atrás. Você ainda pega aquelas mensagens de 1920, as mesmas vai piadas. Vai acabar a nossa live aqui. Tô fora, cara. Pessoal, a live acabou de repente, eu tô voltando agora, eu não quis interromper. Pastor Hélio tá voltando aqui. Homem de Deus, eu não tive coragem de interrompê-lo. Ah, o que houve aqui? Voltou. E aí, você tá me vendo? Tô te vendo e te ouvindo bem. Ah, então legal. Então beleza. Então essa é porque eu acho que deu 1 hora, né? A gente estava falando sobre foi, isso. Foi. Esse pensamento rápido. É o seguinte, não, por favor, eu voltei por causa disso. Raramente eu faço isso, mas estava muito bom. Chegar lá nos 70, 80, a galera assim, pode convidar o velhinho que ele vai te abençoar, cara. Ele vai levar uma palavra. Isso. Não, por quê? Porque você priorizou aquilo que é mais importante. O resto, cara, é só resultado de obediência. Então, tudo vai frutificar. O ministério vai crescer, as pessoas vão ser abençoadas. Você vai precisar, de repente, ter uma outra igreja, construir uma maior. Isso aí está tudo certo. Entendeu? Agora, se trocar o coração e começar a olhar demais um lado humano, vai se perder. Muito bom. Vai se perder. Isso é uma chave, pastor, que é difícil entender, leva tempo. Mas o que você falou é importante, né? É importante ter paciência com os novos também. A gente já foi, né? A gente já foi esse foguete. Tem que segurar o foguete. Aprende isso aí. Vai segurando o rojão. Muito bom. Só isso aí. Pastor Hélio, olha, muito, muito obrigado pela sua presença, pela sua disponibilidade. Legal, Marcos. Todos que participaram aqui, obviamente nem todo mundo conseguiu voltar. Muito obrigado pela presença de todos. Essa live vai para o nosso YouTube, depois eu mando o link para o senhor. Tá bom. Muito obrigado. Deixa mais uma palavra aí para o coração do pessoal que tiver no seu coração a respeito desse tempo tão difícil aí. Legal, gente. Ó, rapidinho, só para falar, para terminar. Ó, vamos passar por isso aí, a igreja vai estar mais fortalecida, mais edificada e vamos continuar trabalhando, gente. Porque Jesus não voltou ainda e nós temos uma missão. Tem muita gente morrendo para a direita, para a esquerda. Então, segue adiante. Não se abala não que Deus é conosco. Então, Romanos 8, né? Que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, cara, quem será contra nós, né? Amém. É isso aí. Falou, Marcos. Glória a Deus. Obrigado, pastor. Obrigado, pessoal. Legal. Mais uma vez, se você quiser apoiar essa visão, esse ministério está aí. Você pode fazer isso via PicPay. Aproveita, você que ainda não conhecia, algumas pessoas, eu vi que muita gente já conhece, inclusive eu vi muita gente do Verbo aqui falando já do senhor, mas se você ainda não conhece, pode seguir o pastor Hélio, tem o DNA da Fé, maravilhoso, a Igreja Academia da Fé também é uma igreja muito vibrante, trabalho super de vanguarda, muito legal lá na Tijuca. Pastor, muito obrigado, viu? Prazer foi todo meu, Marcos. Beijo no coração, beijo na pastora Deise e até a próxima. Para vocês também, pessoal, um grande abraço. Obrigado. Sim, beijo para todo mundo que tá aí, pastor Rafael, pessoal. Aí, ó, tá mandando um abraço para vocês, hein? Opa! Agradece a galera que me deram um apoio muito bom. Valeu! Um abração, tchau, pastorzão. Tchau. Valeu. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Que tempo abençoado, que tempo agradável. E siga o Pastor Hélio, você que ainda não segue. Obrigado, muito obrigado. Beijo no coração. Tchau, tchau.